Os fundos imobiliários para os íntimos FIIs é um investimento que já caiu na graça do povo brasileiro. Porém, você sabe como escolher um bom fundo imobiliário? Se você ainda não sabe, vem comigo que nesse vídeo eu vou estar te mostrando as melhores características e o que você deve olhar na hora de escolher um bom fundo imobiliário. Bom, os fundos imobiliários é uma classe de investimento de renda variável. Eu não posso deixar de destacar isso para vocês. Como ele é um investimento de renda variável, é um investimento de altíssimo risco e a gente nunca pode esquecer disso. Eu já vi investidores colocar sua reserva de emergência nos fundos imobiliários e com isso perder muito dinheiro. Eles simplesmente acreditavam que o fundo imobiliário, por ter uma volatilidade menor do que as ações, era garantia que você não poderia perder dinheiro com oscilações de curto prazo. Só que foi justamente nesse erro que, quando aconteceu uma pequena despencada gigantesca da nossa bolsa de valores e de vários fundos imobiliários no início de 2020, que várias dessas pessoas perdeu muito dinheiro. Por isso, lembre sempre, fundos imobiliários é uma classe de investimento de renda variável. Sendo assim, tem um altíssimo risco, jamais coloque aquele dinheiro que você sabe que vai estar precisando daqui a 6 meses, daqui a um ano, em um fundo imobiliário, porque você pode acabar pagando muito caro por essa decisão. Bom, explicado para vocês isso, talvez vocês estejam se perguntando, tá bom, João, mas como que funciona um fundo imobiliário? Vamos numa simulação que eu acho que fica muito mais fácil de eu explicar para vocês. Imagina que eu quero abrir um fundo imobiliário. Eu sou uma pessoa com anos e anos de experiência no mercado imobiliário, já operei como corretor, já tive uma própria imobiliária, entendo muito do mercado imobiliário e agora eu quero começar a desbravar esse mundo dos fundos imobiliários. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, o primeiro passo que eu tenho que dar? Eu tenho que primeiro correr atrás e encontrar uma administradora, que vai ser uma empresa que vai ficar responsável por toda a parte burocrática do meu fundo imobiliário, desde a questão de abertura de CNPJ, a questão de processos trabalhistas, processos civis que vão ter que ser respondidos se acontecer qualquer problema. Tudo quem vai cuidar dessa parte é a administradora do fundo. Eu sou gestor do fundo, agora a gente já tem uma administradora. Depois, o segundo passo que eu tenho que estar dando é tentar traçar qual vai ser a estratégia do meu fundo imobiliário. Será um fundo de papel, que são aqueles fundos que investem no mercado imobiliário de forma indireta, comprando LCIs, que são as letras de crédito imobiliária, ou então comprando CRIs, que é o certificado de recebíveis imobiliários, que são investimentos que estão lastreados no mercado imobiliário. Ou então eu vou fazer um fundo que vai ser um fundo de tijolo, que serão fundos que realmente vão comprar um imóvel físico, vai comprar um galpão logístico, vai comprar um hospital, vai comprar um estádio de futebol para poder estar alugando, independente de qual seja imóvel, dos fundos de tijolo realmente vai comprar aquele imóvel físico. Também dentro dessa questão do imóvel físico dos fundos de tijolos, existem várias classes diferentes de fundos de tijolo. Terão fundos de galpões logísticos, terão fundos de lajes corporativas, terão fundos de hospitais, terão realmente uma variedade de fundos e também terão fundos híbridos que vão investir em diferentes classes de ativos, não vão ficar limitadas a apenas uma classe de ativos. Vamos supor então que eu tracei a minha estratégia do fundo que eu quero abrir junto lá com a administradora e vai ser um fundo que ele vai investir em shoppings de altíssimo padrão. Então shoppings que vão atender o pessoal com muita grana. Essa é basicamente a estratégia do meu fundo. Bom, agora que já está determinada a estratégia do meu fundo, o meu quarto passo será basicamente ir até a bolsa de valores, ir até o mercado e começar a levantar a capital dos investidores, que no caso é você, é eu, pessoas físicas que estão interessadas em investir em fundos imobiliários, investir no mercado imobiliário através da bolsa de valores. Então, a partir desse momento, eu vou pegar e vou listar as cotas do meu fundo na bolsa de valor e se você se interessou pela estratégia, se você gostou do meu histórico como gestor, da história que eu apresentei para você, você pode separar uma quantia do seu dinheiro, estar investindo no meu fundo imobiliário e a partir desse momento você vai se tornar um cotista do meu fundo. Quando a gente fala sobre ações, a gente fala de acionistas, porque a pessoa vai passar a ter uma ação. Com fundo imobiliário a gente chama de cotistas, que são basicamente as pessoas que possuem cotas de um fundo imobiliário. Com esse capital que eu levantei com vocês, com o mercado, vamos supor que eu levantei 10 milhões de reais. Esse dinheiro agora, o meu quinto passo vai ser basicamente começar a escolher os shoppings que eu vou estar comprando participação para seguir aquela estratégia que eu apresentei para
vocês. Vou comprar participação em vários shoppings ou em um único shopping, depende aí da quantia de dinheiro que eu conseguir levantar, e a partir daquele momento os lojistas vão estar pagando sempre o aluguel, ou de forma anual ou de forma mensal para o shopping, e de acordo com a participação que eu tenho como sendo um dos donos daquele shopping, eu vou estar recebendo esse percentual do aluguel que vai ser pago, e eu tenho que repassar por lei, de forma semestral, 95% de todo o dinheiro que eu arrecadar através de aluguel para você, cotista. Só que o legal, aqui o pulo do gato, é que a prática comum de 99,9% dos fundos imobiliários é que eles têm como prática fazer a distribuição de proventos, que é esse aluguel que os fundos distribuem de forma mensal. Então, quando você investe em fundos imobiliários, é quase certo que você vai passar a receber uma renda mensal. Todos os meses vai pingar um cascalho aí na sua conta, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem investida nos fundos imobiliários. Bom, se você já chegou até aqui nesse vídeo, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para você, algo muito simples, porém algo que me ajuda demais. Se você já chegou até aqui, é certo que você tá gostando desse conteúdo. Então eu preciso demais do seu apoio, porque como a gente é um canal ainda muito pequeno, toda ajuda é mais do que bem-vinda. De uma forma muito simples, você pode me ajudar de uma forma gigantesca. Basta você pausar esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhadinha aqui embaixo se você já está inscrito no canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva. E claro também, se você de verdade estiver gostando desse conteúdo, eu peço que você clique no botão do gostei, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade, ele vai começar a compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas, e dessa forma a gente consegue chegar em cada vez mais pessoas e cumprir a nossa missão de levar o conhecimento sobre educação financeira para cada vez mais pessoas. Então, às vezes para você é um pequeno gesto, mas para mim você não tem noção da contribuição e da ajuda que você me dá com esse pequeno gesto. Por isso que eu já agradeço a todos desde já. Bom, agora que vocês já sabem o que é um fundo imobiliário através dessa explicação que eu dei para vocês, vamos aqui no que vocês estão interessados, que fez vocês virem até esse vídeo. Como escolher um bom fundo imobiliário. Eu vou falar aqui para vocês como escolher um bom fundo imobiliário, falando especificamente dos fundos de tijolos, beleza? Depois, se vocês tiverem interesse, com certeza eu posso vir aqui e fazer um outro vídeo trazendo as características e coisas que vale a pena a gente avaliar para poder escolher um bom fundo de papel. Mas o primeiro ponto que eu quero levantar aqui, a primeira característica que eu quero levantar com vocês, é algo que é praticamente uma verdade universal no mundo do mercado imobiliário. A coisa mais fundamental do imóvel são três: localização, localização e localização. A localização do seu imóvel vai dizer se aquele imóvel, o metro quadrado dele, quanto que ele vale. Se for um imóvel de 50 metros quadrados que está localizado no Higienópolis, que é um dos bairros mais caros da cidade de São Paulo, ele vai ter um preço. Se for um apartamento de 150 metros quadrados localizado no bairro como Jardim Ângela, que é um lugar onde eu já morei, como Capão Redondo, que é um lugar onde eu já morei, que é considerado periferia, que o metro quadrado é muito mais barato, mesmo que o apartamento seja 3 vezes maior, o preço vai ser totalmente diferente. Aquele apartamento de apenas 50 metros quadrados do Higienópolis com certeza vai ser muito mais caro, porque isso é uma verdade universal. Localização, localização e localização. Então, quando vocês forem escolher os fundos imobiliários que interessam para vocês, dê uma olhada na carteira de ativos desse fundo, ou seja, nos imóveis que ele possui, e dê uma olhadinha onde que eles estão localizados. Se são em grandes cidades, se não são. Se você está olhando um fundo de galpão logístico, por exemplo, é inteligente pensar que se ele é um fundo de se ele tem um galpão logístico, quanto mais bem posicionado esse galpão estiver de grandes rodovias, melhor vai ser o tráfego para ele conseguir levar mercadorias. Com isso, esse galpão vai ganhar muito valor, ele fica cada vez mais caro o aluguel. Agora, se é um galpão que fica posicionado no meio da cidade, no local que tem muito trânsito, ele acaba já perdendo um certo valor, dependendo de quem que é o locatário. Então é fundamental olhar a localização, localização e localização dos fundos que vocês querem estar investindo. E talvez você esteja se perguntando: pô, João, mas como que eu consulto as informações sobre um fundo imobiliário? Enquanto eu vou falando, eu vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhadinha. É a coisa mais simples do mundo. Basta você ir no Google, colocar o nome do fundo imobiliário que você quer consultar e do lado a palavra RI, que é a sigla para Relação com Investidores. Praticamente todos os fundos imobiliários têm um site próprio para poder se comunicar com os seus investidores, e lá vai ter o relatório mensal que você consegue estar baixando, e lá você vai ver informações como, por exemplo, qual foi a receita no mês, qual foi o lucro no mês, quanto que recebeu de aluguel, qual que é algumas outras características que eu vou falar para vocês que a gente tem que dar uma
uma olhadinha quais são também os imóveis que esse fundo possui. Tudo isso você consegue acessando o site de relação com investidores do fundo imobiliário que você está interessado em investir. Bom, segunda coisa que você tem que olhar, que é fundamental para você escolher um bom fundo imobiliário, é quais são os tipos de contrato que esse fundo imobiliário faz. Nós tipicamente temos nos fundos imobiliários dois tipos de contrato: os contratos atípicos e os contratos típicos. Os contratos atípicos é o mais interessante do meu ponto de vista, que serão contratos onde, caso o locatário queira sair do imóvel antes do fim do contrato, ele teria que estar pagando todos os meses até o encerramento do contrato de uma vez só para poder estar saindo daquele aluguel, para poder sair daquele imóvel. Então imagina que falta 2 anos para vencer um contrato e o aluguel seja 500 mil reais que o inquilino paga naquele imóvel. Se ele quiser encerrar o contrato por qualquer motivo que seja, ele teria que estar pagando aí 500 mil reais vezes 24 vezes numa pancada só para o fundo imobiliário, para poder sair daquele local, para poder sair daquele aluguel. Então, como esse contrato acaba tendo uma multa muito pesada, a chance de rompimento de contrato, de quebra de contrato, quando o prazo do contrato ainda está longe, é muito pequena. Por isso que eu acho particularmente mais interessante os contratos atípicos. E os contratos típicos serão um contrato comum, que você vai ter um percentual sim de multa que será cobrado caso o locatário, caso o inquilino queira sair do imóvel antes do encerramento do contrato, só que é uma multa muito mais leve e muito mais fácil do cara estar pagando, e mesmo assim ele rompeu o contrato e sair daquele imóvel. Bom, terceira característica que você tem que olhar para escolher um bom fundo imobiliário é qual que é a taxa de vacância física e a taxa de vacância financeira. Vacância nada mais nada menos é do que a taxa de desocupação do imóvel. Pensa, por exemplo, que você tem um prédio que ele tem 10 andares e você quer alugar um andar para cada empresa diferente. Só que você tem, no momento, 9 andares que estão alugados e um que está vago, que está só gerando custo e despesa para você. Significa que a sua taxa de vacância é de 10%. De 10 imóveis que você pode estar alugando, que seria cada um dos andares, você tem 9 alugados e um que não está alugado. Taxa de vacância, quanto menor, melhor. Isso é algo fundamental de você olhar, porque mesmo que você tenha 9 aluguéis que estão ali pagando recorrentemente para você todos os meses, esse único que você não está tendo renda, você está tendo despesa, você vai continuar pagando conta de água, luz, esgoto, vai ter que continuar fazendo limpeza, manutenção ou qualquer problema que aconteça. Então, como está ali só te gerando despesa, só te gerando gasto, é algo fundamental de você olhar nos fundos imobiliários que te interessam. E a vacância financeira é basicamente a mesma coisa, só que é para a questão da inadimplência dos seus inquilinos. Qual que é a taxa de inadimplência? Aqueles inquilinos que são caloteiros, que não estão te pagando. Também a mesma coisa, a mesma métrica. Quanto melhor a taxa de vacância financeira, melhor. Bom, quarta característica que eu quero trazer aqui para vocês é a questão de quantos imóveis esse fundo possui. Existem fundos imobiliários listados na nossa bolsa de valores que tem um único imóvel, um único ativo. Isso é péssimo porque você entende que 100% da receita desse fundo está alocada em um único ativo e provavelmente na mão de um único inquilino. Então, se esse inquilino tiver qualquer outra oportunidade de pagar um aluguel mais barato, ou ele tiver por uma certa dificuldade financeira precisar sair do seu imóvel, o fundo praticamente vai ficar sem receita nenhuma e a chance de conseguir rapidamente um novo inquilino é muito baixa. Por isso, evite o máximo fundos que têm apenas um único ativo. Sempre procura investir em fundos que tenha mais de um ativo, mais de um imóvel, e principalmente se são imóveis espalhados em diferentes locais ou da mesma cidade ou até mesmo de outros estados, de outras cidades, porque assim você começa a ter uma proliferação muito maior. Porque assim você começa a ter uma descentralização da sua receita e você começa a aumentar a segurança. Porque, querendo ou não, a melhor forma de você diminuir o risco que você está exposto é a diversificação. Então, se você estiver diversificado em diferentes cidades, em diferentes estados, menor o risco que você está correndo. Quinta característica que eu quero trazer aqui para vocês é você analisar se o fundo imobiliário que você pretende investir tem um inquilino que tem um percentual muito grande da receita. Então, imagina, por exemplo, um fundo imobiliário que ele tenha 4 imóveis, cada imóvel sendo alugado por um inquilino diferente, e um desses inquilinos é responsável por 50% da receita do imóvel, enquanto que os outros 3 é responsável pelos outros 50%. Você entende que se acontecer qualquer coisa, que esse inquilino queira sair daquele imóvel, o prejuízo financeiro para o fundo vai ser muito grande,
vai impactar demais no resultado operacional do fundo. Por esse motivo que é fundamental você diversificar também e sempre procurar fundos que não tenha uma concentração de receita na mão de um único inquilino, porque isso é um risco muito grande que você vai estar assumindo. Bom, conclusão sobre os fundos imobiliários. Na minha opinião, os fundos imobiliários é uma classe de investimento muito interessante, principalmente por essa questão de você conseguir criar uma nova fonte de renda que você vai estar recebendo praticamente de forma mensal, todos os meses caindo um cascalho, caindo um dinheirinho, para você começar a investir em outras coisas ou até mesmo reinvestir nos fundos imobiliários. E além de que, se você fosse começar a investir no mercado imobiliário pela forma convencional, que seria você comprar um imóvel, depois você correr atrás de alugar esse imóvel, é necessário muito dinheiro para que você faça isso. Vamos colocar aqui no mínimo uns 200 mil reais que você precisaria para ir lá e comprar um apartamento em algum lugar e alugar esse apartamento depois. Com o fundo imobiliário, você tendo um pouquinho mais de 100 reais ou até menos que isso, você já consegue ter opções para estar investindo seu dinheiro em ótimos fundos imobiliários e assim basta ser paciente, comprar de forma recorrente novas cotas que você vai estar recebendo uma quantia legal no futuro se você fizer boas escolhas dos seus investimentos. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você clique aqui embaixo no gostei para ajudar o nosso canal, chegar em cada vez mais pessoas esse vídeo, porque isso realmente me ajuda demais. Bom, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.